Dando início ao nosso curso de matemática básica, a gente vai começar com potenciação. Potenciação. O que é uma potenciação? Essa é a nossa primeira pergunta. Potenciação nada mais é do que a multiplicação de fatores iguais, ok? Então vamos representar assim, ó, A elevado a N. O que representa esse N aqui? O expoente, né? E o que é esse A ali? A gente chama de base. O que eles são? O que eles representam? O nosso expoente, o N aqui em cima, ele representa quantas vezes a gente vai multiplicar a base. E a base é o número que a gente vai multiplicar. Então, por exemplo, assim, se a gente tiver 2 elevado a 3, aqui são nossos exemplos, ok? 2 elevado a 3 é 2 que multiplica o 2, que multiplica o 2 de novo. Olha só, 3 vezes, né? Porque nosso expoente é 3. Então, 2 vezes 2 vezes 2 é 8. Olha só, pessoal, tomem cuidado para não cair na pegadinha de que 2 elevado a 3 é 6, porque o pessoal vai lá e multiplica 2 vezes 3. Não faria sentido a gente criar uma notação nova, como é a potenciação, para representar a multiplicação que a gente já tem fácil de se fazer, né? A potenciação, essa notação, serve para casos tipo assim, ó. 2 elevado a 1000. Pô, escrever 2 elevado a 1000, beleza, né? Mas e se a gente não tivesse essa notação? Se a gente tivesse que fazer 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 1000 vezes. Isso daria um trabalho e tanto, né? Então, a notação de potenciação nada mais é do que para simplificar na hora da escrita, ok? Então, não confundam potenciação com a multiplicação de base vezes expoente, certo? Vamos para outro exemplo aqui bem simples. 5 elevado a 2. Quanto que dá isso? É 5 vezes 5, que dá igual a 25. Ok? Vou chamar esse aqui de exemplo A, esse aqui de exemplo B. Vamos para o nosso exemplo C. E se a gente tiver o seguinte, menos 3 elevado a 2, quanto que dá isso? Vamos lá, menos 3 vezes menos 3, que dá igual a mais 9. Será que toda potência de um número negativo vai dar um número positivo? Será que pode dar um número negativo? A gente vai trabalhar essas questõezinhas um pouquinho depois. Outro caso. E se fosse assim, ó, menos 5 elevado a 2? Quanto que vai dar isso aqui? Olha só, pessoal, tem que tomar um certo cuidado. Aqui, ó, no item C, quem estava elevado a 2 é o menos 3, certo? Olha só. E aqui no exemplo D, quem está elevado a 2 é só o 5, ok? Então, o exemplo D é assim, ó, menos, que não está elevado, né? Quem está elevado é 5 vezes 5. Então, isso aqui dá menos 25, ok? Vamos falar sobre alguns casos particulares. Olha só. Primeiro caso. O expoente igual a 1. O que acontece quando eu faço assim, ó, 10 elevado a 1? Quanto que dá isso? É o 10 uma vez só, né? Então vai dar o próprio 10. Se fosse menos 349 elevado a 1, isso vai dar menos 349, ok? Então, uma potência de expoente 1, qualquer cara, vou pegar um A qualquer, elevado a 1, vai dar ele mesmo, ok? Essa é a nossa primeira propriedade. Vamos para a nossa segunda propriedade. Quando o expoente, vou abreviar aqui por exp, é igual a zero. O que vai acontecer? Olha só. Se fosse assim, ó, 3 elevado a zero, isso vai dar quanto? Vai dar 1. Se fosse assim, ó, menos 349, aquele mesmo caso, tá? O menos está fora, o 349 está elevado a zero, dá menos 1. E se fosse assim, menos 349 elevado a zero, isso vai dar quanto? Vai dar 1 positivo, né? Porque esse cara aqui todo está elevado a zero, ok? A gente só tem uma pequena observação, olha só.
Esse caso aqui, ó, 0 elevado a 0, não vai ser 1, ok? Na verdade, a gente nem vai determinar, a gente não vai dizer que vai ser 1 ou se não vai ser, certo? A gente chama de indeterminação matemática, ok? Então, a gente não resolve, certo? Algumas pessoas acreditam que é 0, outras pessoas acreditam que é 1, então a gente prefere nem se meter nisso, certo? Olha só. Passando os expoentes naturais, a gente vai começar a trabalhar com expoentes inteiros. Então, olha só, pessoal, esse primeiro caso ali, ó, se fosse 2 elevado a menos 3. Muita gente acha que aquele menos lá em cima vai alterar o sinal da base de baixo. Ah, esse cara aqui vai ter que dar um número negativo. Não, olha só, toma cuidado. Aquele menos ali, ele serve para inverter o número, ok? Qual é o inverso de 2? O inverso de 2 é 1 sobre 2, certo? E o expoente vira positivo, ok? Então, a gente já sabe resolver quando o expoente é natural, né? Como é que se resolve uma fração em potência? Olha só, isso é 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2, que vai dar igual a 1 oitavo. Nada mais é do que botar o expoente no carinha de cima e o expoente no carinha de baixo, ok? Ah, se fosse assim, ó, 3 quartos elevado a menos 2. Opa, qual é o inverso de 3 quartos? O inverso de 3 quartos é 4 terços, ok? Então, o sinal sai fora, né? Depois que a gente inverte o número. Então, a gente vai obter 4 ao quadrado sobre 3 ao quadrado. Isso dá 16 sobre 9, ok? Lembrando, o inverso de um número é um número que multiplicado por ele dá 1. Então, olha só, quando a gente multiplica 2 por 1 meio, isso dá 1. Quando multiplica 3 quartos por 4 terços, isso também vai dar 1. Ok? Para a gente verificar se a gente colocou o inverso certo, é só fazer essa multiplicaçãozinha. A regra prática é, se o número é um cara inteiro, vai ficar 1 sobre ele, certo? E se ele for um número fracionário, é só trocar. O cara que estava lá em cima vai para baixo e o de baixo vai para cima. Essa é a regra prática, ok? Olha só, vamos aprofundar um pouquinho mais. E se a gente tivesse assim, ó, 0,2 elevado a menos 2. Eu não posso criar uma fração assim, ó, 1 sobre 0,2, ok? Isso não é uma fração. Então, o primeiro passo é, se eu vou ter que inverter um número que é um decimal, eu vou primeiro transformar em fração. Como é que eu transformo 0,2 em fração? Então, o primeiro passo, tira a vírgula. 0 vai ficar 0,2, né? Como a gente não fala 0,2, a gente coloca só 2. Vamos lá, bota um lá embaixo. Quantas casas atrás da vírgula tem? Só o 2, né? Uma casa só, então só um 0 aqui também. Feito isso, elevado a menos 2, né? Agora o mesmo processo. O menos lá de cima vai servir para inverter o número. Isso aqui vai ficar 10 sobre 2 elevado a 2. A gente pode continuar a conta e depois simplificar ou pode simplificar agora, né? Então, vou botar aqui, ó, 2 passos. Vai ter que dar o mesmo resultado, obviamente, senão alguma coisa está errada aí. 10 dividido por 2 é 5, né? Então, isso aqui fica 5 ao quadrado, que é 25. Mas, se não quiser simplificar, isso aqui fica 10 ao quadrado sobre 2 ao quadrado, que dá igual a 100 sobre 4, que é igual a 25. Certo? Obviamente que simplificar antes de fazer a potenciação é bem mais simples, né? Nesse caso aqui, o expoente era 2, né? Mas e se fosse 5, por exemplo? Essa conta ia ficar bem maior e na hora de simplificar ia dar mais trabalho. Ok? Então tem que sempre simplificar antes de resolver a conta. Ok? Na próxima aula a gente vai falar sobre propriedades e aprofundar um pouquinho mais sobre esses dois pontos, ok? Até a próxima aula.